A nossa aula principal, porque a gente vai falar sobre framework de prompts. Eu vou aqui, provavelmente nessa aula, vou discorrer sobre vários formatos de frameworks que tem disponíveis para os engenheiros de prompts, né? Eu destaquei 10 aqui e um que eu desenvolvi para mim, especificamente. No final, vou mostrar para vocês o que eu levei em consideração para fazer o meu framework. Mas o que é o framework que a gente diz, né? Que a gente fala tanto para quem trabalha com inteligência artificial? O framework nada mais é que é uma estrutura que você cria para a hora de escrever o seu prompt. Você cria uma espécie de um modelo onde você considera alguns eixos de informações que são importantes que tenham dentro do prompt para que ele te entregue o melhor resultado. Ele basicamente é um roteiro de uma formulação, é uma receita de bolo que você tem que seguir para conseguir aquele resultado. Existem frameworks mais apropriados para a área, para quem quer escrever, existem frameworks para quem quer fazer vídeo, para quem quer fazer imagem, e existem frameworks assim também dentro da área de textos por setor. Então, se eu quero um framework que trabalhe mais para a área de marketing, eu vou usar um tipo de framework. Se eu quiser um framework que vai trabalhar mais para a área de educação e gerar conteúdo é outro. Então, aqui a aula de hoje a gente vai explorar, vocês estão sabendo agora o que é framework, a gente vai explorar os exemplos de framework junto com exemplos que eu vou dar para vocês, tá bom? Então, vamos seguir aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. O primeiro prompt que a gente vai apresentar aqui, nessa aula 3, é o modelo RTF, né? Lembrando que os prompts eles estão sempre com as siglas em inglês, e eu procurei aqui adaptar para a gente ter a visão em português. Mas aqui o framework RTF ela é ideal para estruturar prompts de uma maneira mais clara, objetiva. Isso geralmente prompts mais simples, é um dos mais usados, tá? O RTF. Então, o que é o RTF? Ele é quando você define a função, a tarefa e o formato. Lembra que eu falei que o framework ele é um modelo, ele é uma estrutura de escrita que você constrói o prompt para poder pedir para a inteligência artificial? Então, esse aqui é a primeira estrutura. Que o R é de role, né? Que se fosse em inglês seria função, task de tarefa e o format de formato. Então, vamos sempre usar o português, apesar da sigla representar em inglês, a gente vai usar o português. Então, o que um framework RTF faz? Ele destaca primeiro a função, e depois a tarefa, e depois o formato que a gente vai pedir para a inteligência artificial. Então, como que ficaria um exemplo de prompt usando o framework RTF? Então, ficaria assim, ó, função. Eu vou pedir para ele, eu vou dar uma função para o prompt. Atue como um especialista de marketing. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui a função. Atue como um especialista de marketing. Desenvolva uma estratégia de mídia social para aumentar o reconhecimento da marca de um novo gadget tecnológico. Ok? Essa é uma tarefa que eu estou dando. Então, eu defini a função e eu defini agora a tarefa. E agora eu vou para a última parte do framework, que é o formato. Crie um plano detalhado, incluindo tipos de conteúdo, cronograma de postagens e táticas de engajamento. Então, perceba que o framework ele é o que você escreve, só que ele tem um conceito por trás, ele tem uma modelagem por trás, tem uma estrutura. E aí, esse modelo aqui, o RTF, ele traz lá você sempre vai começar dando uma função para o seu prompt, nesse caso, o especialista de marketing. A segunda parte, que é a tarefa, você está pedindo para desenvolver uma estratégia de mídia social para aumentar o reconhecimento da marca, né, e um novo gadget tecnológico. E o formato que você está pedindo, ó, eu quero que você me gere isso no formato de relatório, pode ser no formato de tabela, pode ser no formato de bullet points, não importa. Aqui ele está pedindo que você gere no formato de plano detalhado, poderia ser um roteiro, mas aqui ele está pedindo um plano detalhado. Então, perceba que o RTF que é função, tarefa e formato. Você dá a função
para o seu prompt, você determina qual é a tarefa que a máquina vai ter que fazer, a inteligência artificial vai ter que fazer, e vai definir o formato desse prompt, né? Se a gente avançar, o que a gente vai ver aqui? Bom, quem estava falando agora, o segundo framework é o TAG, que é um pouquinho diferente. Aqui você vai dar a tarefa, vai dar a ação e vai dar o objetivo, né? Então, a tarefa, como que ficaria esse framework, né, com essa estrutura, né, por trás do prompt? Seria tarefa, um exemplo, avaliar o feedback dos clientes sobre o nosso último produto. Ação, analisar esse feedback para identificar problemas comuns e sugestões. Objetivo, fornecer recomendações para melhorar a satisfação do cliente e a qualidade do produto. Óbvio que se vocês pararem para perceber aqui, ele só vai fazer isso se ele tiver da onde pegar a informação, né? Nesse caso, ele não vai pegar uma informação dentro do ChatGPT em aberto no que tem aí de informações na ferramenta, no que está na internet. Vocês vão ter que subir um arquivo, ou um PDF, ou um Excel, por exemplo, onde vocês dão para ele as informações, e aí vocês entram com esse prompt, o tag, pedindo com essa modulação que a gente colocou aqui. Fechado? Vamos para o próximo prompt. Bom, chegamos no framework que é o BAB, né, ou BAB, ou se a gente fosse usar em inglês seria Before, After, Bridge. Ele é muito importante, esse framework, ele não é tão comum, mas ele é muito usado para quem faz planejamento estratégico, quem faz planos de ação um pouquinho mais detalhado. Como que ele funciona? Então, o BAB aí, ele é o antes, né, que seria o before, olha só como ficaria. Nosso objetivo é alcançar uma taxa de conversão de 5% nos próximos 6 meses. Bom, de novo eu estou partindo do pressuposto que eu alimentei a ferramenta de inteligência artificial, o ChatGPT ou qualquer um outro que tenha, eu alimentei ele com as informações e eu estou falando para ele, nosso objetivo é alcançar uma taxa de conversão. Eu estou dando para ele qual é o nosso objetivo. Eu não falei ainda o que para ele fazer. Estou falando para ele antes qual que é o objetivo. Depois, eu estou dando já o outro lado. Eu estou dando onde eu estou e onde eu quero chegar. Analisar o feedback para identificar problemas comuns e sugestões. Ok? Então, o nosso objetivo é alcançar uma taxa de conversão de 5% nos próximos 6 meses. E depois, analisar o feedback para identificar problemas comuns e sugestões. E aí, no meio disso, eu vou lá e coloco o que a gente chama de bridge, seria a ponte, que é desenvolva um plano passo a passo, incluindo otimização do site, testes A/B ou AB e campanhas de marketing direcionada para alcançar esse objetivo. É um framework que eu particularmente, eu não gosto muito de usar, porque eu não faço campanhas de marketing, não faço esses planos detalhados estratégicos que tem, né? Eu trabalho com outro tipo, que nem falei para vocês, eu desenvolvi um framework para mim. Mas eu sei que o BAB é muito usado, o BAB, né, é muito usado para quem quer fazer planejamento. De novo, é preciso que vocês alimentem a ferramenta com arquivos, com dados específicos de vocês, ok? Chegamos no famoso CARE, né? O CARE é um dos frameworks mais usados pelos engenheiros de prompt. Ele é muito bom para você estruturar contextos que você queira ter um relatório, que você queira ter gere um conteúdo. Então, o CARE ele é um dos mais importantes, né? Geralmente, quando eu dou treinamento, eu uso muito ele. Então, vamos ver o que é o CARE, né? Então, o CARE é o contexto, ação, resultado e o exemplo. Então, como que ficaria um prompt usando o CARE? Dou contexto. Estamos lançando uma nova linha de produtos ecologicamente corretos. Esse aqui é o contexto. Eu posso aumentar o meu contexto? Claro que eu posso. Posso falar, estamos lançando uma nova linha de produtos ecologicamente corretos no mercado brasileiro, focado na região Nordeste, com público predominantemente feminino. Você entende? Isso é um contexto, tá? E, obviamente, aqui eu dei uma simplificada para poder explicar para vocês. Mas entenda que o CARE sempre começa a partir do contexto. Você dá o contexto no prompt, aí você parte para a ação, que é o A do CARE, que é crie uma campanha publicitária que destaque nosso compromisso com a sustentabilidade. Olha, eu já estou linkando, ó. Contexto, estamos lançando uma nova linha de produtos ecologicamente corretos. Ação,
crie uma campanha publicitária que destaque nossos compromissos com a sustentabilidade. Aí eu vou para a terceira parte do Care, que é o resultado, que é o R do Care, que é aumentar as vendas do produto e melhorar a reputação da marca. Então eu dei o contexto, eu dei a ação e estou dando o resultado que eu estou indo buscar nesse prompt. E por último, uma coisa extremamente importante que é o exemplo, que são as analogias. Eu já falei isso para vocês quando eu mostrei meu GPT lá do plano de aula. Eu subi um plano de aula top para ele servir como exemplo. Então aqui, olha só como que fica. Use a campanha Don't Buy This Jacket da Patagônia como referência de como equilibrar a promoção de produto com uma mensagem ambiental forte. Então perceba, olha que prompt completo que o Care proporciona. Você dá o contexto, aí você vem, entra com a ação, dá o resultado e por último você dá um exemplo para ele seguir, por pronto seguir, como uma analogia, um exemplo para ele poder te entregar o resultado. Indico demais usar o Care, que é um dos melhores que tem. Vamos ver o próximo. O Framework API, ou API, né? Como alguns dizem, mas vamos lá. É ação, propósito e expectativa. Esse framework, a gente alinha, foca muito mais na expectativa quando a gente coloca o prompt nele. Então a gente entra direto com a ação, dizendo assim, ó, ação, realizar uma pesquisa de mercado para entender as preferências do nosso público-alvo. Eu não estou nem contextualizando, eu estou indo direto pedir qual é a ação. O propósito disso, adaptar as características do meu produto aos esforços de marketing para atender melhor as necessidades dos clientes. E a expectativa é fornecer um relatório abrangente detalhando insights, chave e recomendações acionáveis. Perceba que é um dos prompts mais simples que tem, é bastante usado, não tanto quanto o RTF nem o CARE, mas é um tipo de framework que se usa quando a gente quer ser mais direcionar, muito mais assertivo, né, em cima da expectativa que a gente tem que o prompt vai gerar para nós. Framework era um dos bem usado também, esse framework. Ele é um framework que é simples, talvez um dos mais simples que tem e um dos mais usados que tem. Não, obviamente vocês não vão usar para grandes contextos, mas ele funciona bem ali para o dia a dia. Então, o que é o ERA, né? É expectativa, função e ação. A expectativa que a gente tem então vamos traduzir isso no prompt como ficaria. Expectativa, entregar uma análise detalhada dos pontos fortes e fracos dos nossos concorrentes. Obviamente, aqui ele já tem que também ter a informação de quem são os nossos concorrentes, né? Por isso que eu falo, às vezes ele é simples. Talvez faltasse aqui a gente ter um contexto antes para poder passar para ele quem eram os concorrentes e ele fazia pesquisa no mercado. Por isso que aí não seria o ERA que a gente usaria o CARE. Mas o ERA aqui a gente está partindo do pressuposto que a gente subiu um documento, ele vai pegar as informações e vai entregar para nós lá. A expectativa que eu tenho em relação no prompt que eu coloco. Entregar uma análise detalhada para pontos fortes e fracos, que nem eu já falei. A função aí, o ERA aí é de rule, né? De regras, de função, seria atuar como uma analista de negócio. Perceba que eu inverto, quando eu falo o RTF, eu começo falando qual é a ação dele. Ó, você é um expert, ou você é um professor de Harvard e tal. Isso eu estou dando para ele a função primeira, assim, eu já estou falando para a ferramenta de inteligência artificial. Cara, você é um professor de Harvard. Aqui não, aqui eu estou dando, o meu peso está sendo maior na expectativa que eu tenho, que é analisar a análise detalhada dos pontos fortes e fracos. Considerando que você é um analista de negócio, né, aí eu dou ação. Colete e analise os dados de várias fontes e apresente suas descobertas de um relatório estruturado. É um framework simples, não é indicado para eu diria, trabalhos mais robustos, mais para o dia a dia, para coisinhas que você precisa ler, tá? Mas ele funciona por ele ser simples. Um outro framework muito estruturado, muito até usado, mas é usado de uma maneira muito mais por quem tem um pouco mais de experiência, é o RACE, né? O RACE é um dos frameworks bastante conhecidos pelos engenheiros de prompts.
O que é o RACE? É função, ação, contexto e expectativa. Ele geralmente, a gente usa mais o RACE para trabalhos mais complexos, né? Tentar deixar a comunicação do que a gente entrega de uma maneira mais didática em cima de algo que é mais complexo de se contar, né? Então, vamos lá para a nossa... vamos deglutir o que é o RACE aí. O RACE é, primeiro, a função, né? Assuma um papel de gerente de projetos, né? Então, você já vê que nós estamos falando de gerente de projetos, geralmente são coisas mais complexas, mais processuais. A ação, desenvolva um plano de projeto para a implantação de um novo aplicativo de software. Então, eu defini a função dele, ele vai ser um gerente de projetos, e a ação dele é desenvolver um plano de projeto. Quer dizer, que vai exigir muito detalhe, vai exigir muita raciocínio por conta da inteligência artificial e muita troca entre você e a inteligência artificial nos prompts. A terceira letrinha aí, que é o C, o contexto. Aí você vai dar um contexto. O aplicativo visa melhorar a comunicação interna e a eficiência do fluxo de trabalho, né? Então eu dei uma função para ele, eu quero que ele... Você vai liderar isso como gerente de projeto, você vai fazer esse plano de projeto e você vai trazer isso porque a gente está querendo desenvolver um aplicativo para melhorar a comunicação interna. E por último, a gente vai dar expectativa, né? Olha, delinear o cronograma do projeto, principais marcos, recursos necessários e possíveis riscos. Eu detalho exatamente o que eu quero que ele me entregue no final. Então, a expectativa que eu tenho no final, quanto mais detalhado eu der essa expectativa, melhor vai ser o prompt. Tá? O RACE exige isso, principalmente na saída dele, que é a expectativa do que ele vai entregar. É importante, se você usar esse framework, considerar isso. Outro framework muito usado pelos engenheiros de prompts e geralmente para quem está um pouco mais avançado, que é o RISE, né? Ou RISE, se você for ler ao pé da letra em português, que é o função, entrada, passos e expectativa. Esse daqui, ele trabalha muito a questão de você detalhar etapas de um processo que você está fazendo. Ele é mais focado em processos na hora de você fazer esse prompt, né? Não diria que o RISE ele é bom para você fazer, por exemplo, gerar conteúdos, principalmente para a área de educação, ou para, se você quiser fazer um e-book, não é esse o caso. Aqui é mais se você tiver projetos e você precisar detalhar esses processos que estão dentro desse projeto. Então, como que ficaria o RISE, considerando o framework com um prompt? Então, ficaria assim, ó, função. Então, imagine que você é um estrategista de conteúdo. Dei a função para ele. A entrada seria, você reuniu informações... Aqui, pense que é entrada de dados, tá? Você reuniu informações detalhadas sobre o nosso público-alvo, incluindo seus interesses e questões comuns. Então, eu já estou dizendo para ele o seguinte, ó, você é um estrategista de conteúdo e você já recebeu as informações. Se você não recebeu, você tem que pegar, amigão. É isso. Passos. Crie um plano de estratégia, e aí quando eu crio um plano de estratégia, eu estou falando para ele criar o passo a passo, né? Identificando tópicos-chave com base nos insights do público, desenvolvam um calendário editorial e delineie formatos de conteúdo envolventes. Olha só, dentro do passos, eu estou dando para ele ali vários stepzinhos o que ele vai ter que entregar na devolução da resposta dele. Tá? E por último, a expectativa. Olha só a expectativa. Eu quero aumentar o número de visitantes mensais no nosso blog em 40%. Eu estou quantificando aqui para ele. E fortalecer a posição da nossa marca como líder de pensamento em nosso setor. Tá? Então pensa que o RISE ele é bem usado, mas ele talvez exija que você tenha um pouco mais de rodagem na hora de usar o framework RISE para o seu dia a dia. Agora, vamos para um outro para a gente ver como que fica. Bom, terminamos os nossos prompts de texto. Agora, que na verdade é a maioria, né? Tem outros frameworks que são usados pelos engenheiros, eu trouxe esses 9 aí para vocês conhecerem, que são os mais usados. Agora eu vou falar dois frameworks, um para vídeo e outro para imagem, vou começar pelo de imagem, que são usados para você estruturar e considerar na hora de gerar uma imagem. Né? Então,
esse aqui é o style. Eu não traduzi para o português, apesar de vocês imaginarem, né, o que é. Mas o S aqui, ele é de scene definition, ou seja, definição da cena. Então você começa um exemplo de prompt, já trazendo isso para exemplo. Crie uma cena futurística de uma cidade iluminada por neon. Ou seja, o scene definition, ou definição de cena, eu tracei para ele, no prompt, que eu quero uma cidade futurística iluminada por neon. Então eu já parto da pressuposição, já vai entender que é à noite, né? O T do style é type of media. O type of media seria o tipo de mídia que eu vou querer que ele especifique. Se ele vai me dar como uma foto realista, por exemplo, se ele vai me dar como no formato de um desenho, ou se ele vai dar num formato, sabe aqueles animações da Pixar, tudo, tem mais ou menos isso. Que aí entra um pouco na questão do Y, que é Wild Style, que é o estilo visual, que ficaria mais ou menos assim, ó. É quando você determina se você quer que esse desenho que você determinou no tipo de mídia, ele seja mais realista, se ele seja no formato mais cartoon, no formato 3D, se ele é mais impressionista, se ele é mais surreal. É no estilo visual que você vai traçar isso, ok? Lighting, que é o L do estilo. Você vai chegar lá, é a iluminação e composição. Muita gente não faz isso. Esquece de colocar iluminação, se quer colocar sombra. Esse é um detalhe importante para a imagem. Então o objetivo aí é você determinar aspectos como luz, sombra, organização dos elementos na cena. É para isso que serve o Lzinho desse framework. Como ficaria? Com luz suave ao entardecer, sombras longas e foco nos edifícios. Eu até falei no começo que seria à noite, né? Aqui ele está considerando que é um entardecerzinho, que já as luzes da cidade já acendem, né? E por último, desse framework seria o que é expected output. Então, o que é o formato esperado. Aqui é muito importante porque, olha só, eu estou dando para ele a referência que eu quero que ele vá cuspir essa imagem para nós. Então, ele vai colocar imagem em alta resolução, aí ele dá inclusive a referência numérica, ó, de 1920 por 1080 pixels, provavelmente, estilo widescreen, com foco em detalhes. Eu poderia colocar assim, com foco na figura central. Aqui ele está pedindo detalhes porque ele está pedindo um landscape, está pedindo um cenário de uma cidade aberta. Então você não está focando em determinada pessoa. Mas se você estivesse falando de uma determinada pessoa, você poderia colocar com foco no personagem principal, com foco na mulher que você pediu, no homem que você pediu, na criança que você pediu, não importa. A expectativa ela é importante porque o expected output, porque é onde você vai, por exemplo, colocar high definition, que no caso é alta resolução. Eu quero, por exemplo, se usa muito 16K, 32K, né? Ou nesse caso aqui está já definindo o número de pixels, é importante. Então, o framework para geração de vídeos, de imagem, é o Style. Espero que vocês usem bastante na hora de considerar. Agora vamos falar do de vídeo. Bom, chegamos no framework de vídeo. Para mim, disparadamente, é um dos prompts mais difíceis de fazer. E não é à toa que as ferramentas de inteligência artificial que são disponibilizadas para gerar vídeo, elas sempre te dão a possibilidade de você colocar referência de uma outra imagem, porque é mais fácil para a ferramenta de inteligência artificial saber a base que você está dando para ela poder gerar algo. Quando você vai direto para o vídeo, para o texto, para ela gerar vídeo, a diferença do que você está pensando, porque ela está entregando, geralmente é grande. Você tem que fazer isso várias vezes para azeitar. Então, se você tentar de primeira e não conseguir, fique tranquilo. É normal. Principalmente para gerar vídeo. Já é normal para texto e para imagem, imagine para vídeo. E aqui eu queria trazer um framework que inclusive fica fácil para a gente gravar, que é o framework vídeo. Ele chama vídeo. Então, como que é esse vídeo? Esse vídeo, o V é de Visual Narrative, que é a narrativa visual, que eu já falei para vocês que o vídeo tem que ter. E aí ele descreve a narrativa do tema central do vídeo. Então, como ficaria o prompt? Um vídeo mostrando o nascer do sol em um deserto futurista, com uma nave pousando no horizonte. Essa é a primeira partezinha do framework que a gente coloca
pro framework de vídeo, né? Agora vamos para o I do vídeo. Imagery Focus. O Imagery Focus seria foco nas imagens. Então, eu defini o estilo de imagem ou animação como realista, 3D, cartoon, o que a gente quiser colocar. Pode ser estilo artístico, o que eles chamam de fine style, alguma coisa assim, que é aquela linha traçadinha bem fina, não importa. Aqui você está definindo que você quer, por exemplo, um 3D. Então vamos ver como que ficaria o exemplo desse prompt. Então a gente já falou que é um vídeo mostrando o nascer do sol em um deserto futurista com uma nave pousando no horizonte. Esse é o V. O I ficaria assim: animação 3D com foco em textura realistas e sombras dinâmicas. Quando ele coloca sombras dinâmicas, ele está dando um movimento para o vídeo. Tá? Ele está dizendo que além de ele ser 3D, as sombras vão caminhar de acordo com o personagem que tiver aqui. Vamos para o D do vídeo, né, do framework. O D é Duration and Movement, duração e movimento. Aqui eu vou especificar a duração e o movimento da câmera dos elementos em cena. Então, olha só, vídeo de 10 segundos com uma panorâmica lenta da nave se aproximando. Aqui eu já estou eu estou aprofundando um pouco mais a minha narrativa e dando um pouco mais de detalhes. Aí eu vou para o E do nosso framework de vídeo, que é Effects and Sound, que é efeitos e som. Determine os efeitos visuais e, se aplicável, porque tem algumas ferramentas que já deixam você fazer isso, muitas ferramentas não, você só faz o vídeo, pega o vídeo, joga, por exemplo, no Eleven Labs, por exemplo, e gera o áudio à parte. Mas existem algumas ferramentas já que já deixa você acoplar vídeo e áudio junto. E, se aplicável, a efeitos sonoros ou trilha sonora. Então aí, ó, com um som de vento e um fundo musical suave de ficção científica. Esse é o E, que é de efeitos. E aí vamos para o último, que é o Output Format, que é o formato de saída, como ele vai cuspir. Se vocês perceberem, tanto o de imagens como de vídeo, sempre vai ter o Output Format, que é como ele vai entregar para você o que você está pedindo. Então, nesse caso aqui, vai ficar assim: explorar em MP4 com resolução 4K. Tem gente que pede com resolução 8K já. Enfim, ele pediu toda aquela descrição e já te deu o que ele quer no formato MP4. Você podia ser um outro formato qualquer, um Rave da vida, qualquer coisa, mas ele pediu o MP4 com resolução em 4K. E aí ele vai lá e gera para você o vídeo que você está pedindo. Geralmente os vídeos hoje das ferramentas giram entre 5 e 10 segundos. Algumas ferramentas já estão girando até 5 minutos, mas aí é plano pago e você usa muita tokenização, enfim. Já tem muita gente que vai quebrando as imagens e usa de 60 segundos e vai montando filmes. Tá bom? Esses são os frameworks que a gente tem aqui para vídeos. Agora vamos falar o que eu criei para usar no dia a dia. Bom, eu cheguei a desenvolver o meu próprio framework para poder me ajudar dentro da IATEC, né, que é esse ecossistema que a gente olha para inteligência artificial e vê o que a gente pode gerar de conteúdo, pode gerar de postagens para redes sociais, que seja insumo para a gente fornecer dados e informações para a nossa newsletter e para o nosso canal no YouTube, e também para que sirva como base para os nossos cursos, masterclass, workshops que a gente tem. Como é o nome que eu dei para ele? Point. Então, como vocês estão vendo aí, ó, Position, Objective, Information, Nurture e Target. Tá? Ficou estruturado assim. No próximo vai ficar mais claro para vocês entenderem no próximo slide. Bom, então agora eu quero mostrar aqui, indo já para a prática, como que ficaria o meu framework se eu pegasse hoje e criasse um prompt usando o framework que eu desenvolvi para mim, né, na IATEC. Então, o P lá seria assim, ó, seria o posicionamento da função, né? Então seria: imagine que você é um assistente de inteligência artificial especializado em pesquisa e desenvolvimento de conteúdo sobre IA. Ok? Então eu já posicionei ele na função dele. Foco no objetivo. Você tem acesso a fontes atualizadas de pesquisas, artigos, blogs de líderes de pensamentos em IA e base de dados de novidades tecnológicas. Estou dando um objetivo para esse meu prompt.
Aí eu vou fazer ali a informação que eu quero, né? Vou desmembrar a informação. Eu dou o passo a passo para ele. Então, monitore continuamente as fontes para identificar tendências emergentes e inovações na área de inteligência artificial. Selecione informações críticas relevantes que alinhem com os temas de interesse dos seus seguidores, na verdade, dos meus seguidores e alunos. Eu acabei digitando errado. Aí, ó, olha só, a terceira parte que eu estou nessa do point. Elabore os resumos que destaquem os impactos práticos de novas descobertas e tecnologias. Aí vou para o N, né, do point. Trate a curadoria do conteúdo como jardineiro selecionando as melhores sementes para plantar. Assim, como jardineiro escolhe sementes que resultarão em um jardim vibrante e diversificado, selecione conteúdo que irão enriquecer e diversificar o entendimento de seus seguidores sobre IA. Obviamente aqui eu forcei um pouco a mão nesse negócio de jardineiro, né? Para mostrar para vocês que aqui eu quero fazer uma analogia, eu quero dar um exemplo para ele. Eu poderia dar vários exemplos para ele, tá? Eu poderia falar assim, olha, siga o exemplo do Ray Kurzweil, que fala sobre inteligência artificial, sobre singularidade. Só que aqui tem um problema, no meu caso. Quando eu defino uma pessoa específica, se eu falasse da Amy Webb, se eu falasse do Ray Kurzweil, se eu falasse do Tag Mark, não importa, quando eu nomeio, neste caso, referências de IA, eu estou fechando muito a minha possibilidade para encontrar coisas diferentes. Então, tomem cuidado quando vocês forem fazer analogia, porque a analogia ela funciona para alguns momentos, principalmente quando você tiver um GPT, que é importante, porque você, por exemplo, lá no meu caso, voltando de novo lá no plano de aula, ele era importante que eu pegasse o melhor plano de aula e desse como analogia, como referência para ele, como exemplo. Neste caso, eu não posso dar como exemplo esse ou aquele, porque eu quero ouvir todas as tendências. Eu não quero assumir uma única verdade. Tá claro isso, gente? Isso aqui é muito importante, ok? Vamos para o último parte do meu framework, o T, que seria o Target Output, né, que aqui eu coloquei como saída direcionada, que é produzir uma série de posts e módulos de cursos que não apenas informem, mas também engajem e inspirem seus seguidores a explorar mais profundamente o campo da IA. Cada post e módulo do curso deve conter insights práticos e ações recomendadas para aplicação de novidades em projetos pessoais ou profissionais. Quando eu coloco cursos, obviamente ele não vai gerar o curso inteiro, mas ele vai procurar para mim os temas que são mais relevantes, que podem ser, sim, de interesse a gente explorar mais e aprofundar para fazer um curso, ok? Agora vamos ver na tela como que ficou esse meu prompt usando o meu framework Point. Muito bem, chegamos aqui na tela do ChatGPT. Eu vou plotar aqui, vou copiar o meu framework. Então, só repassando com vocês, imagine que você é um assistente de inteligência artificial especializado em pesquisa e desenvolvimento de conteúdo sobre IA. Você tem acesso, blá, 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 vocês viram tudo isso. Coloquei aqui, né? Selecione, pá, e produz uma série de posts e vamos dar um Enter aqui para ver o que ele vai me entregar. Eu estou usando a versão 4.0, vamos ver o que ele está me entregando aqui. Olha lá. Aí ele começa explicando, aqui está uma proposta detalhada, olha só, ele começa a trazer a estratégia para mim, aí ele começa a trazer a proposta de série de posts, explorando, aqui ele já dá o tema para mim, post 1, explorando o futuro da automação com a IA. Aliás, o assunto automação é uma coisa que está muito forte dentro da IA. IA generativa para criação de conteúdos, ferramentas estratégicas. Outro assunto que está bombando, que é a questão das ferramentas. Aqui, inclusive, ele traz as que estão mais aí no olho do furacão, que é o Gama, o Pica que é com K, não com C. E fica uma questão aqui que é importante dizer que muito provavelmente ele está considerando o que está sendo mais falado ultimamente. E aqui ele está puxando uma sardinha para o DALL-E, porque, sinceramente, o DALL-E fica muito atrás do Midjourney. Ele só tem a facilidade de estar acoplado do ChatGPT. Vamos continuar lendo. As últimas ferramentas de IA para aumentar a produtividade, interessante. Aí ele traz um resumo, os insights, ação, proposta de módulos de curso. Aqui ele já começa a trazer uma proposta de módulos de curso.
introdução, aplicações da prática de IA, criando valor com a IA generativa, blá, blá, blá. Conclusão, a curadoria será contínua em cada novo post e tal, tal. Ou seja, ele me trouxe aqui uma resposta, mais ou menos. Aí aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês que já faz parte do GPT novo. Eu vou vir aqui no GPT com Canvas, vou colocar aqui, abrir aqui, ó, você está vendo GPT com Canvas, vou colocar o meu mesmo prompt e vou dar OK. E aqui ele abriu essa janela separada. Você está vendo aqui, ó? Ele começou a gerar um GPT com Canvas. E o que traz esse GPT com Canvas? Isso aqui primeiro é só para modelo pago e não está disponível ainda em todos os países. Eles estão no modelo beta, estão treinando. Estava no Red Team da OpenAI e agora eles abriram para todo mundo que queira, para algumas pessoas, né? Algumas pessoas não, algumas regiões de países que usam o ChatGPT da língua inglesa, principalmente. Logo, logo está aberto também no português. Muito bem, ó. Ele definiu aqui, certo? Se vocês olharem aqui do lado direito, ó, quando eu passo o mouse aqui, ele abre tipo menu. Olha só isso aqui, ó. Esse Reading Level, eu vou clicar aqui e esse Reading Level eu posso subir o texto para mais complexo, um graduate school, ou seja, uma pessoa que já se formou, né? E olha só, eu vou pegar o mesmo texto, ele vai refazer, só que de uma maneira muito mais robusta, mais explicativa, e ele vai reescrever esse texto, porque eu coloquei nesse módulo Graduate School. Dá uma olhada aqui, ó. Aí eu aperto aqui, vamos ver como vai ficar. Olha lá, ele vai reescrever o texto de uma maneira muito mais complexa do que ele já vinha escrevendo, tá vendo? Agora ele começa a trazer aqui referências de grandes universidades, grandes referências, gerações de conteúdo, curadoria, e proposta série de prompts, ou seja, é um texto muito mais robusto, né? Isso aqui é para essa versão do GPT Canvas. Você vê que o prompt é o mesmo, tá vendo? Outra coisa que tem, então eu vou voltar lá na edição. Não, ó, eu quero pegar eu vou clicar aqui no Reading Level, eu quero pegar esse texto que eu fiz, eu quero trazer ele para o kindergarten, como se eu fosse explicar para uma criança, sei lá, de 5 anos de idade. Joguei isso aqui e cliquei. Olha lá o que ele vai fazer agora. Ele vai simplificar o texto. Olha lá, vamos aprender juntos. Aí ele começa um linguajar, uma maneira, um tom muito mais suave, muito mais simples para entender, adequando o nível de leitura para quem for a minha audiência, tá? Então, vamos voltar aqui, ó, vou deixar aqui no college, vou dar o OK, não vou nem deixar no graduate school, ele vai gerar de novo um texto um pouquinho menos robusto que aquele primeiro, gerou, mas eu quero mostrar outras coisas para vocês. Olha só que bacana isso aqui. Eu mostrei isso recentemente num vídeo, mas eu estou mostrando aqui porque eu já estou aproveitando o gancho. Vamos pegar agora aqui, ó. Eu quero pegar essa parte aqui, ó. Vou marcar próximos passos. E tá vendo aqui, ó? Ele abriu uma caixinha aqui. Eu posso colocar um black, eu posso colocar em itálico, né? Eu posso aumentar a fonte, mas eu quero pedir para ele o seguinte: escreva em japonês esse pedaço aqui. E vou colocar e vou pedir para ele escrever em japonês. Olha só que bacana. Olha lá. Ele transformou em japonês esse trecho que eu marquei. Eu poderia ter marcado o texto inteiro. Aí vamos marcar de novo aqui. Eu vou falar assim, volte para o inglês. Ou inglês. Não, volte para o português, né? Porque estava no português. Volte para o português. Ele vai voltar para o português, não tem problema nenhum. Olha lá. Ele vai ler tudo de novo e traz para o português. Muito bem. Agora vamos supor que eu quero fechar com chave de ouro. Então eu venho aqui de novo, clico aqui e aqui, ó, eu faço um ajuste de comprimento de texto. Eu deixo o texto muito mais curto ou eu deixo o texto muito mais longo? Eu deixo ele bem longo. Olha lá o que ele vai fazer. E dou um enter. Eu marquei o texto, ele vai pegar só a parte que eu marquei e vai prolongar isso num texto mais longo. Olha que bacana. Ó, ele está editando ainda, né? Vamos ver. Olha lá, ele está escrevendo.
olha aqui a parte final. Aí ele aumentou, nem aumentou muito, hein? Ó, o texto foi expandido em aproximadamente 75%. Ah, ele pegou o texto inteiro e expandiu. Vamos supor que agora eu quero pegar esse aqui, ó, próximos passos só, e eu quero colocar um emoji nele. Vou adicionar um emoji. E eu pedi para adicionar um emoji, olha lá. Ele marcou o texto e adicionou um emoji, que é aí um foguetinho. Tá vendo? Ele tá adicionando um foguetinho. Aqui ele pode adicionar um final mais polido, um final mais assim, educado para o que eu estiver fazendo. Outra coisa que eu acho que é importante vocês entenderem é que, assim, onde você marcar e pedir para ele fazer algo, ele vai fazer. Então, por exemplo, aqui, explique esse trecho de maneira detalhada. Aí ele vai pegar esse trecho aqui, o trecho que eu marquei, e vai detalhar agora o que a gente está pedindo. Então, vocês vão ver aqui que vai ampliar. Não, desculpa. Olha só, eu não pedi para modificar o texto. Isso acontece muito, é muito by the book, né? Eu pedi para ele me explicar. Então, o que ele fez? Ele não alterou o preço. Ele não alterou a edição, o texto. Mas ele me explicou aqui, ó, esse trecho destaca a importância de se preparar para as mudanças significativas. Ele tá meio assim, ó, eu vou te explicar o que está escrito aqui. Ele veio aqui e me deu a explicação aqui do lado. Legal, né? Então é isso aí. Enfim, a gente finalizou a nossa aula mostrando para vocês o Framework Point e a nova edição do recurso do ChatGPT. Bacana. A gente vai se ver no último capítulo, que é encadeamento de prompts.